Oi, gente, bom dia. Tá ligado o microfone? Tá. Bom dia, gente. Hoje é quinta-feira e hoje é dia de projeto. Eu e meu esposo, nós temos um projeto de evangelismo e discipulado com crianças na nossa comunidade, né? Faz parte de uma missão que nós estamos implantando, que no decorrer do tempo eu posso ir conversando com vocês sobre isso, contando o que é. Mas o fato é que nós temos esse projeto e todas as quintas-feiras nós vamos para a comunidade, que na verdade é a comunidade que eu moro, né? O bairro que eu moro tem uma comunidade lá dentro, que é onde a gente faz esse trabalho. Nós vamos para lá toda quinta-feira. Na verdade, a gente vai toda terça e toda quinta, porque na terça-feira a gente também tem uma atividade com os maiores, os maiorzinhos. E na quinta é com as crianças e os meninos, né? Depois das crianças. Só que hoje não tem com os meninos maiores, né, a partir de 10 anos, porque nós fizemos na terça um cinema e aí a gente juntou meninas e meninos, porque na terça é dia das meninas. E hoje nós vamos passar, né, fazer o cinema com as crianças menores, que tem essa faixa etária entre 3 e 9 anos de idade. Então a gente vai passar um filme para eles, né? Hoje é a noite do cinema. Não vai ser o cultinho infantil, vai ser um cinema para eles. Né? E a gente também está pensando em julho fazer alguma outra coisa para eles nas férias, mas a gente ainda não sabe. Vai depender também do recurso, né? Mas é isso. Hoje tem o projeto e numa quinta-feira normal eu tiraria essa parte da manhã depois que eu termino meu devocional, tiraria para estudar administração, rever, né, planejar algumas coisas, preparar os materiais para a tarde. Mas como hoje eu não vou ministrar, não vou pregar para as crianças, a gente vai só assistir um filme com eles, fazer pipoca e tal, então tá mais tranquilo, né? Porque a gente também precisa estar lá mais cedo. Então, por isso também que eu faço bem cedo isso. Mas é isso, hoje tem um projeto. Eu vou levar vocês comigo para vocês verem mais ou menos como é, onde é a casa onde a gente faz o projeto com as crianças. Não vou poder mostrar muita coisa porque são crianças, né? Não vou mostrar aqui no YouTube as crianças, mas vai ser bem legal. E hoje eu ainda vou pra academia. Gente, eu acordei cedo, eu acordei 5h30, 5h30 da manhã, muito sonolenta, porque eu fui dormir tarde. Eu tô com essa mania de dormir tarde, tá terrível. Disciplinada, mexendo no celular, sério, confessando meu pecado aqui. Mas eu tenho que disciplinar isso, né? Porque eu não sou nenhuma criança pra não conseguir dominar as minhas ações. Então, eu vou estabelecer um horário para mexer no celular até certo horário, porque o celular ele atrapalha a gente, né, no sono, né? Se eu ficar mexendo muito tempo até tarde, então, consequentemente, no outro dia não, à noite, quando eu for deitar para dormir, o sono vai demorar a vir. E dito e feito, eu deitei acho que eram umas 11h30 da tarde. Nossa, demorando muito para dormir, fora os meus pensamentos acelerados, pensando em várias coisas, pensando em vídeo, pensando em missão, pensando em projeto em casa, em coisas que eu tenho que fazer, né? Marcar consulta para mim, marcar consulta pro Rafael, fazer um monte de coisa. E aí tudo isso no meu pensamento, na minha mente acelerada. Então, se eu tivesse soltado o celular logo, deitado para relaxar e aquietar a minha cabeça, eu teria dormido mais rápido, porque normalmente eu pego rápido no sono. E agora, eu não sei o que eu vou fazer agora. Eu tava em dúvida, porque eu tô tentando reorganizar as minhas manhãs. Normalmente antes eu fazia o devocional depois que eu voltava da academia, agora eu tô tentando fazer antes. Aí agora eu não sei se eu já vou preparar o café, que terminei o devocional,
Então, eu não sei se eu vou preparar o café ou se eu já vou direto pra academia. Eu acho que eu vou direto pra academia. Porque ontem eu pensei, não, eu vou pra academia à tarde. E acabei não indo. Se eu não for de manhã, eu não vou. É muito difícil eu conseguir ir em outro horário. Então eu tenho que ir pela manhã, de preferência bem cedo. Umas 10 horas eu ainda consigo ir. Então, depois que eu termino o devocional, dá pra fazer alguma coisa antes das 10 pra ir. Mas mesmo assim também fica difícil e eu posso acabar não indo. Então, eu acho que eu vou agora. Vou só calçar o tênis, já tô com a roupa, e vou. Já tem café feito, então eu não vou, preciso me preocupar com isso. Eu vou agora me arrumar, vou pra academia. Ainda tô em dúvida, na verdade tô com preguiça, mas acho que eu vou. Agora eu vou fazer algumas coisas aqui em casa, porque já são quase 2 da tarde e eu não fiz nada ainda. Cheguei da academia, tomei café com meu esposo. Ele trabalha de Uber, então ele sempre tá vindo em casa, porque ele não gosta de estar muito longe. E aí a gente sentou para tomar café, para conversar, a gente teve uma pequena reunião, conversamos sobre algumas coisas das nossas finanças, que a gente sempre faz isso toda semana, para organizar as contas que a gente vai pagar no mês. E depois a gente conversou sobre algumas coisas da missão que a gente precisa organizar. E aí me bateu logo um sono. Eu fui dormir muito tarde ontem, acordei cedo hoje. E eu fui deitar. Eu não consigo dormir durante o dia, gente. Mesmo se eu estiver morrendo de sono, se eu tiver ido dormir muito tarde e tiver acordado muito cedo, dificilmente eu consigo dormir durante o dia. Mas pelo menos eu deitei, um pouquinho descansei, terminei de editar um vídeo no celular mesmo. Porque vocês acreditam que no computador pra mim é pior do que pelo celular? Eu consegui me adaptar a editar melhor no CapCut do que no celular. Ou no CapCut no celular do que no computador. Então terminei de editar um vídeo e aí agora eu vou organizar essa casa que tá uma bagunça. Pelo menos assim, por cima, né? Porque já são 2 horas e 4 horas a mamadeira do meu sobrinho. Às vezes meus sobrinhos vêm aqui pra casa, ficar aqui comigo e eles sempre esquecem alguma coisa. Às vezes eu fico com os meus sobrinhos aqui. E aí eles ficam aqui e fazem a festa, né? Amo os meus sobrinhos. Sim, o que eu tava falando mesmo? Tá, e aí mais tarde, às 4 horas, a gente tem que estar já na missão, lá na comunidade, porque hoje tem projeto. E hoje nós decidimos passar um filme pra eles, que faz tempo que a gente queria passar, com bastante pipoca. A gente ainda vai comprar pipoca e eu vou pra missão pra fazer as pipocas lá, né? E é isso, então eu vou correr aqui, limpar mais ou menos, limpar esse fogão. A gente não almoçou, nós não estamos com fome também, porque a gente tomou café muito tarde. Então provavelmente a gente almoça assim umas 3 horas, ou quando ele chegar, né? Porque ele ficou de trazer um frango assado pra gente almoçar. Já tem arroz, já tem feijão, talvez eu faça uma saladinha bem rápida, tem repolho, só eu vou refogar mesmo. E aí, gente, eu tô com dificuldade de olhar pra câmera. A câmera aqui são vocês, vocês são aqui na câmera. Vai dar certo, vou aprender. E aí, eu vou fazer um repolho pra gente comer. E vou lavar uma penca de louça que tem ali na pia desde ontem. Que eu tenho um defeito, assim, terrível. Pecado, eu vou confessar meu pecado pra vocês. Só um instante, eu vou beber água. Eu morro de preguiça de lavar a louça à noite. Gente, eu não gosto. Às vezes eu lavo, porque não é legal, né, dormir com a pia cheia de louça, mas eu não dou muito valor, não. Então, às vezes eu deixo dormir com louça na pia. Mas, em compensação, para a minha defesa, eu não consigo dormir com o fogão sujo. Isso aqui é de hoje, tá? Então, eu vou cuidar logo, porque hoje ainda tem muita coisa pra fazer. E já a gente tem que sair pra missão. Então, eu vou resolver minha vida aqui. Só dar uma limpadinha bem rápida
O bom de ter poucos móveis é que a casa não fica bagunçada, desorganizada muito. A gente tem poucos móveis aqui. A gente já teve tudo de casa. Sofá, uma estante linda, né? Um rack de sala. E coisas de cozinha também, essas coisas aqui são novas, principalmente os armários e a geladeira. Mas teve um tempo na nossa vida que a gente pensou em construir ali onde os meus pais moram. Eles tinham um terreno e aí a gente foi morar com eles para tentar juntar dinheiro, porque na época a gente morava de aluguel. E a gente foi morar com eles para tentar juntar dinheiro e investir na construção da nossa casa lá num pedacinho do terreno que meus pais me deram. Só que aí passou-se um tempo, chegou a pandemia também. O Rafael trabalhava para cá e eles moram em outra cidade próxima, né? Praticamente, Caucaia, Fortaleza, são vizinhos. Mas ele tinha que vir todos os dias de moto trabalhar aqui. Eu não estava mais trabalhando, mas em compensação não estava ficando legal, não estava sendo legal ficar na casa dos meus pais também. E às vezes eu tinha que resolver algumas coisas aqui e tinha que vir e lá onde os meus pais moravam, porque eles voltaram, né, para Fortaleza, não estão mais lá. Lá onde eles moravam é bem longe e não tinha ainda ônibus urbano ou interurbano, no caso, daqui de Fortaleza para lá. Então você tinha que ir de transporte ou pegar uma Topic que tinha uns horários específicos para vir. Então o que a gente fez? Caiu no tempo da pandemia, nós somos missionários, né? Eu e meu esposo, e a gente começou uma campanha na nossa igreja que ficou interditada, né? Não podia abrir. Nós começamos uma campanha de arrecadação de alimentos. Pensei que era o Rafael, mas não era não. De arrecadação de alimentos. E aí, nessa campanha, a gente tinha que vir todos os dias, porque o Rafael também ficou remoto, ficou home office. Então, pra gente conseguir ficar fazendo a campanha, arrecadando alimentos, indo deixar nas residências das pessoas, dos irmãos, de outras pessoas que estavam passando por dificuldade nesse período da pandemia, a gente veio para Fortaleza e as nossas coisas ficaram lá, porque todos os nossos móveis estavam lá. Aí o que acontece? A gente ficou na igreja. Literalmente a gente dormia, morava na igreja. Eu comprei um fogãozinho elétrico de 2 bocas, daqueles bem baratinhos, e aí a gente vinha com o básico, com a mochila, e dormia na igreja e ficava recebendo as doações lá. E durante o dia, no horário que o Rafael não estava trabalhando, porque ele só trabalhava até 1 da tarde, mais ou menos, umas 2, a gente ia fazer as entregas, né? Com todos os cuidados e tal. Então isso durou algum tempo. Enquanto isso, as minhas coisas lá na casa dos meus pais ficaram se acabando. Algumas coisas minha mãe usou, outras eu dei. Eu vendi meu sofá, meu rack, que eram novos, né? Seminovos na época. Eu tinha acabado de comprar eles. E as minhas outras coisas eu deixei lá. E foram se acabando, então foi perdendo, assim, se perdendo tudo. Ou seja, nós ficamos sem nada. E aí, a gente teve que recomeçar, reconstruir. Ao mesmo tempo, nessa época, foi quando nós começamos o trabalho missionário aqui na nossa comunidade, com as crianças da nossa comunidade, e nós alugamos uma casa e fomos para essa casa, que era a nossa casa, e também era o projeto, onde funcionava o projeto. E durou um tempo, a gente ficou lá até 2022, mas a gente ainda também não tinha muitos móveis. Cama também a gente não tinha, a gente dormia em colchões, que a gente pegou emprestado da igreja. Então a gente não tinha mais nada, tinha só umas caixas onde a gente guardava as nossas coisas. E aí passou-se um tempo, a gente com o projeto, em 2023 a gente deu uma parada no projeto, e voltamos agora
ano passado, em 2025. Que quando nós voltamos, já fazia uns 2 anos, eu acho, que a gente estava morando aqui. 23. A gente veio pra cá em 2022. Foi, então a gente veio em 2022, e em 2025 já tinham uns 3 anos que a gente estava aqui, né? Então, graças a Deus, aqui é a casa dos meus sogros, como eu falei, eu acho que eu não falei isso ainda, mas a casa é dos meus sogros, eles moram no interior e a gente veio morar aqui. Antes, quem morava aqui era o meu cunhado, com a esposa dele, mas eles saíram, preferiram sair, aqui é comunidade, né? Então eles foram para um bairro assim, próximo, só que melhor, não é comunidade lá, e também porque tem muito barulho e tal, e ela tava grávida. Então, bebê recém-nascido com barulho não combina. E aí, eles saíram e a gente veio. Vindo pra cá, foi quando a gente conseguiu respirar, porque a gente já não pagava mais aluguel. E na época também nós estávamos integrais, como missionários, então a gente não tinha nenhuma renda. Então, foi uma mão na roda. Que na verdade mesmo, nós sabemos que foi provisão de Deus, né? Porque foi exatamente no período em que a gente ficou 100% integral. Em 2026, nós completamos 4 anos que nós estamos morando aqui. E é aqui que nós conseguimos nos reorganizar, conseguimos melhorar, comprar algumas coisas simples, mas conseguimos, e também conseguimos voltar com o projeto que nós temos, esse projeto missionário, que somos nós mesmos que investimos, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem algumas outras pessoas que apoiam, mas a maior parte ainda somos nós. Então, por isso que é simples, é tudo simples, né? Minha casa, temos poucos móveis, poucas coisas, mas a gente não tem problema com isso, não. Eu quero comprar algumas coisas, mas ainda não é a minha prioridade. Eu não sei se eu esquento logo essa comida e deixo quente. Acho que eu vou esquentar. Eu vou pôr aqui para esquentar e depois eu vou varrer e passar o pano aqui rapidinho, porque já são 2 horas e eu ainda quero arrumar o quarto, pelo menos a cama, tá? Então a gente se vê mais tarde. Quando a pessoa é viciada em café, o que ela faz? Pelo vício, compra um copo térmico, ó, pra quê? Pra levar o balde quente pra onde for. E vamos colocar leite. Então assim, ó, silêncio para vocês entenderem o filme. Aí o que acontece? Daqui a 20 minutinhos a gente dá uma sessão de pipoca. Não precisa se levantar, que cada um vai receber a pipoca e o refri, beleza? Aí depois tem uma segunda remessa, tá bom? Você levou óculos? Sim. Não. Poxa, vai ter uma velocidade, né, tia?
Hoje é sábado e eu dormi um pouquinho até mais tarde para descansar, né? Não fui pra academia hoje, porque normalmente eu não vou dia de sábado. Eu queria subir no mesmo. Oi. Gente, eu tomei um susto. Mas é a minha ring light. Chegou. Pausa no tópico, nos assuntos desta manhã para gravar um Recebidos ao vivo. Não, ao vivo não, né? Porque vai estar gravado. Mas agora. Assim, vou abrir aqui com vocês. No outro vídeo, eu gravei em pé, né? Isso não rolou. Ó, isso aqui é o... Como chama? É o tripé. Não sei se veio com bolsinha. Tripé e ring light. Ai, eu amo esses plásticos bolhas. Eu vou espremer tudo. Tá dando pra ouvir aí? Ó. Vem com... peraí, senão já começa a quebrar tudo. A ring light. 10 centímetros. Tem controle. O controle dela não é separado, tá? Então tenho que botar pertinho pra poder conseguir manusear e tudo. Mas, tudo bem, não tem problema. Aí tem esse daqui, que eu não sei pra que é ainda. E esse aqui pro suporte pro celular, né? E aqui também é suporte pro celular. Se eu quiser gravar ela mostrando alguma coisa assim, o celular assim, é só colocar esse bichinho aqui, ó. E aí ele movimenta, entendeu? Acho que esse aqui é a base pra colocar. Enfim, vou aprendendo. Ó, consegui montá-la. Quase que eu apanho. Eu fiquei chateada porque eu não sabia disso, mas ela só acende ligada na tomada. Eu pensei que ela tinha alguma bateria, alguma coisa assim, que ela ficava, se mantinha acesa e eu podia levar ela para qualquer lugar igual o tripé normal. Mas não, tem que conectar no carregador e deixar plugado na tomada, porque senão ela não funciona. Já testei, acende, normal, beleza. O controle dela não é solto, que eu possa caminhar para todo lugar. É até um pouco distante, eu poderia dizer assim. Enfim, mas vai quebrar o galho por enquanto. Depois eu compro uma melhor, mas quando eu tiver assim, condições, tá? Gente, eu tô aqui agora estudando um devocional. Na verdade, eu já estudei, que é um devocional que eu tô dando para 2 meninas pré-adolescentes do nosso projeto. Elas quiseram, né, receber esse devocional. E eu tô dando desse livro aqui que eu comprei, ó. Na verdade, hoje é o primeiro devocional dele. Ele é o livro Escola de Princesas, dessa missionária Jade Simões, que ela é missionária na África, eu acho que é Cabo Verde. Ah, sim, ela aqui, ó. Jade Simões, ela é uma missionária, e ela é missionária em Cabo Verde, por uma base missionária que, inclusive, eu e meu esposo já servimos por um tempo aqui no Brasil, em Fortaleza. A sede dela fica aqui no Brasil. E eu conheci ela nessa base quando ela veio para o Brasil. E ela é escritora também e escreveu esses livros aqui. Tem o dos meninos também, né? O Escola Real, eu acho que é esse o nome. E esse daqui é o Escola de Princesas, que é um discipulado para ser feito em formato de escola mesmo, com um grupo de meninas. Mas eu resolvi fazer com elas duas, né? Que já aceitaram Jesus, que já estão começando a caminhada. E aí vou fazer só com elas duas mesmo. Ele é bem legal porque ele tem vários temas, ó. Ele tem os tópicos aqui. Vou começar com elas a introdução bíblica. Eu já vinha me encontrando com elas outros dias, mas assim, não tinha começado assim, discipulado, um estudo mesmo. Mas, porque discipulado também é relacionamento, né? Você conviver com a pessoa e a gente tá sempre muito perto delas, conversando, ensinando e tal. Mas estudo mesmo eu vou começar hoje. E o tema de hoje é a introdução bíblica. Então, nós vamos falar sobre a Bíblia. Estava até estudando, dando uma lida aqui. E esse livro, ele também tem
No final de cada lição tem uma atividadezinha para elas fazerem, um espaço para notas. E o ideal é que cada menina tenha o seu livro, porque aqui no início, ó, tem para ela colocar uma fotinha, dados pessoais, né? No final dele tem plano de leitura bíblica, ó, porque a ideia é ensinar as meninas a lerem, né, a Bíblia, a estudarem sozinhas. Então tem a divisão Antigo Testamento, Novo Testamento, o nome de cada livro, quantos capítulos ele tem. Aí elas podem ir lendo e marcando o capítulo que elas já leram. Eu só tenho esse, né, que é meu. Então eu vou tirar a xerox somente da atividade final para elas responderem. Estou digitando aqui coisas resumidas do estudo, né, para entregar para elas também, como por exemplo, como ler a Bíblia. Então essas instruções de como ler a Bíblia, como estudar a Bíblia também eu estou passando aqui, fazendo no Canva mesmo, para entregar para elas guardarem, né, para elas, sempre que elas forem ler a Bíblia, lembrar, dar uma olhada, ver como é, né, porque está ensinando bem direitinho aqui, né, a preparação, como ler, que perguntas fazer, porque normalmente quando a gente começa, e eu comecei assim, eu respondia perguntinhas, né, e era muito bom, me ajudava bastante, porque normalmente a gente não tem uma ideia exatamente como a gente vai começar quando a gente, né, tá no início da fé e tal, começar a estudar a Bíblia. E de forma simples para elas também, porque, né, são adolescentes, pré-adolescentes, têm 11, 12 anos. E é isso, então eu tô fazendo isso agora, terminando de preparar esse estudo, e aí à tarde eu vou lá para a base, dentro da comunidade, porque eu marquei com elas lá, às 4 da tarde. Já vou logo deixando organizadas as coisas para mais tarde, quando eu for para a base do devocional. Coloco aqui na minha bolsa. Essa bolsa, gente, eu comprei na Shein, linda, olha só, eu tava de olho nela há muito tempo, muito tempo. E ela assim, ó, é uma bolsa que vem com essa alça aqui, que não é frágil, não é fraquinha, e ela é toda forradinha, ó, por dentro, e cabe muita coisa, bem resistente. Tem 2 bolsinhos aqui de lado, ó, e tem um bolso dentro, além do bolso grande, dá pra ver? Não sei nem se eu tô mostrando direito, ó, e tem ainda um bolsinho aqui do lado, que normalmente, esse daqui, ó, tá vendo? Normalmente eu coloco as chaves aqui dentro, porque aí fica mais fácil. Então ela é muito grande, ó, eu amo ela é bem simples, tá? Mas eu acho ela linda, ó. Meu marido disse que, ai que chato, meu marido disse que parece a bolsa do Jairinho, sei lá se era Jaiminho, do Chaves, o carteiro do Chaves. Quando a gente sai, aí diz, lá vai ela com a bolsa dela do Jaiminho. Carteira. Enfim, e vou levar minha carteira. Eu tenho que levar esse caderno também. Cadê o livro? Das meninas, tá aqui. O livro. E as impressões, mais tarde eu pego Bíblia. A minha Bíblia. Nossa, a minha Bíblia tijolão não vai dar pra eu levar, não. Eu vou levar essa e essa daqui. Pronto, aí a gente usa. Que já tem uma Bíblia lá e cada uma vai usar uma Bíblia também, que elas não têm Bíblia ainda. Só isso, pronto, né? Depois eu ponho minha garrafa de água. Vou comprar um lanchinho pra gente tomar café lá. E os lápis de cor vou colocar numa sacola. São os lápis de cor de lá que a gente, quando tem atividade, a gente usa para as crianças, mas eu, que sou uma criança grande, trouxe para colorir um desenho aqui em casa. Meu esposo fazendo hora com a minha cara, tirando uma, porque disse que quase 40 anos nos coros e pintando desenho. Qual o problema? Não sei, não vejo, mas ele vê.
Oi gente, tô passando aqui pra encerrar o vídeo, pra me despedir de vocês, né, porque ontem, quando eu terminei de fazer o devocional com as meninas, o discipulado, eu vim correndo aqui pra casa pra poder ajeitar a casa, organizar tudo. Eu saí de lá, já eram 6h30 da noite, e aí tinha que correr, fazer o lanche, comprar as coisas pro lanche, mas graças a Deus deu tempo, a gente fez pastel, todo mundo comeu pastel assistindo o Jogo do Brasil. Eu não consegui gravar nada, porque na verdade eu esqueci até, e também estava bem cansada, mas foi muito legal. E então é isso, tô gravando esse vídeo pra finalizar mesmo, pra não ficar assim, terminar sem nada, e pra agradecer vocês por terem assistido até aqui, e espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!